No verão de 1974, a seleção italiana viajou para a Alemanha Ocidental como vice-campeã da Copa do Mundo. Em suas bagagens, carregavam não apenas suas chuteiras e o orgulho da Azzurra, mas também as esperanças de toda uma nação ansiosa para reafirmar sua posição. Era uma geração de jogadores extremamente talentosos que havia elevado a arte de defender o catenaccio ao patamar de legado, combinada com um toque de ousadia no ataque. O elenco daquele ano era uma mistura do crepúsculo da ilustre geração do México de 70 e do alvorecer de jovens ambiciosos. Mas o futebol nem sempre é um conto de fadas. A Copa do Mundo de 1974 terminou de forma triste, com uma jornada incompleta quando a Azzurra teve que parar logo na fase de grupos. No entanto, neste estado incompleto, os destinos das pessoas se revelaram com mais clareza do que nunca. 50 anos se passaram, e o tempo cruel deixou marcas indeléveis em suas vidas. Alguns se tornaram lendas imortais, outros escolheram uma vida de reclusão, e houve também aqueles que tiveram que interromper sua jornada na tragédia final. Vamos revisitar as páginas dos registros de vida daqueles meninos. Benetti, então com 28 anos, era a personificação da força e da resistência no meio-campo. Se a seleção italiana precisava de alguém para sufocar o ímpeto do adversário, era ele. Com seu estilo de jogo de aço, entradas duras que por vezes ofuscavam sua técnica pessoal. Benetti era a rocha que todo craque adversário temia. Ele jogou os 270 minutos completos do torneio daquele ano, os pulmões incansáveis, mantendo a respiração de uma equipe que demonstrava sinais de cansaço. Após o torneio, a carreira de Benetti continuou a florescer. Ele se tornou um ícone no Milan e depois na Juventus, conquistando os títulos do Scudetto e da Copa Itália. Ele é o tipo de jogador que, ao se aposentar, é lembrado não por seus belos gols, mas por seu espírito guerreiro que jamais se rende. Fora dos gramados, Benetti escolheu uma vida mais tranquila, longe dos holofotes. O homem que um dia aterrorizou os adversários em campo, agora com 78 anos, vive uma vida pacífica em sua cidade natal, aparecendo ocasionalmente como comentarista, carregando consigo as memórias de uma época em que o futebol era repleto de sangue e paixão. Gigi Riva, um nome que evocava respeito e temor em todos os defensores. O apelido Rombo di Tuono, o Trovão, dizia tudo, graças ao seu potente chute de pé esquerdo. Na Copa do Mundo de 1974, aos 29 anos, Riva ainda era o principal atacante, mas as lesões persistentes começavam a desgastar as pernas do guerreiro. Embora não tenha marcado nenhum gol no torneio, seu legado como o maior atacante da história da Itália permaneceu intacto. O curioso é que Riva recusou todos os convites dos gigantes do norte da Itália para permanecer no Cagliari, um pequeno time da ilha da Sardenha, para sempre. Ele escolheu o amor e a lealdade em vez da fama passageira. Riva viveu uma vida reclusa, tão tranquila quanto a ilha que escolheu como seu segundo lar. E às vezes as pessoas percebiam nele uma certa melancolia. Ele se tornou o anjo da guarda do futebol italiano, liderando a equipe por muitos anos. No entanto, esse trovão finalmente teve que se calar. Em janeiro de 2024, Gigi Riva faleceu, deixando toda a Itália em luto. Ele partiu, levando consigo o segredo do poder da lealdade que o mundo do futebol moderno parecia ter esquecido. Gianni Rivera, o primeiro italiano a ganhar a Bola de Ouro europeia, chegou à Alemanha aos 30 anos. Ele era um símbolo de beleza, criatividade e passes precisos. No entanto, a Copa do Mundo de 1974 também foi marcada pelo uso inconsistente de jogadores, com Rivera frequentemente no banco de reservas ou sendo substituído. Seu gol contra o Haiti foi uma prova de seu gênio, apesar de ter sido subutilizado. Ao contrário da sua imagem romântica em campo, Rivera é uma pessoa extremamente inteligente e ambiciosa na vida real. Após se aposentar dos gramados, ingressou na política, tornando-se vice-ministro da Defesa da Itália e membro do Parlamento Europeu. Ele é a prova de que jogadores de futebol não sabem apenas jogar futebol. Atualmente, aos 81 anos, Rivera ainda mantém sua elegância, é uma figura de grande influência na sociedade e continua a contribuir com sua inteligência para o país de uma maneira completamente diferente. O inteligente Fábio Capello jogava ao lado do destemido Benetti. Em 1974, aos 27 anos, ele já era um meio-campista central com um apurado senso tático.
Capello jogava mais com a cabeça do que com os pés, e seu gol de consolação contra a Polônia naquele ano foi uma prova de seu excelente posicionamento e leitura de jogo. Embora a Itália tenha perdido, Capello já havia demonstrado que era o futuro do futebol italiano. E, de fato, a vida de Capello após a aposentadoria foi ainda mais brilhante do que quando jogava. Ele não era apenas um bom jogador, ele nasceu para ser um líder. Capello se tornou um dos maiores treinadores da história, conquistando títulos como Milan, Real Madrid, Juventus e a seleção inglesa. Ele é a personificação da disciplina de ferro e da mentalidade vencedora absoluta. Hoje, aos 80 anos, Don Fabio ainda mantém sua postura digna. É um comentarista perspicaz, um gigante cujas palavras são ouvidas com absoluto respeito pelo mundo do futebol. Giacinto Facchetti era o rosto daquela geração. Aos 31 anos e capitão, ele personificava a elegância em campo. Facchetti redefiniu o papel de lateral, não apenas defendendo com solidez, mas também atacando com a força de uma máquina poderosa, com sua aparência escultural, alto, bonito, elegante e impecável. Ele se tornou a alma e o apoio moral da equipe nos momentos mais difíceis. Toda a sua vida foi dedicada ao preto e azul da Inter de Milão. Após se aposentar, não optou por se afastar, mas continuou contribuindo em uma posição de liderança, tornando-se presidente do clube, um símbolo de integridade em um período turbulento do futebol italiano. Viveu uma vida sem escândalos, repleta de amor. No entanto, em 4 de setembro de 2006, o mundo do futebol foi abalado com a triste notícia. Giacinto Facchetti faleceu aos 64 anos após uma silenciosa batalha contra o câncer de pâncreas. Sua morte deixou uma tristeza imensa, mas a imagem desse grande capitão será para sempre um farol de luz para as futuras gerações. Sandro Mazzola chegou à Copa do Mundo de 1974 aos 31 anos, carregando o peso de ser chamado de Mazzola, filho do lendário Valentino Mazzola. Em campo, ele era um artista de velocidade estonteante e técnica soberba, que dominou a Europa com a Inter de Milão. Naquele torneio, embora não tenha marcado gols, cada toque de bola de Mazzola exalava a classe de um grande craque, alguém que sempre sabia fazer a diferença. Após a derrota em 1974, Mazzola gradualmente se afastou, cedendo espaço para a geração mais jovem e se aposentando alguns anos depois. Ao contrário de muitos de seus colegas, Mazzola fez grande sucesso como técnico e comentarista de televisão. Tornou-se uma voz familiar para os torcedores italianos, um analista perspicaz, mas também emotivo. Hoje, aos 80 anos, Sandro Mazzola ainda goza de boa saúde. Vive feliz com sua família e seu legado não se resume apenas aos troféus, mas ao fato de ter superado a sombra gigantesca de seu pai para escrever sua própria lenda. Pietro Anastasi, um italiano de 26 anos do Sul, era a esperança do ataque. Apelidado de Pelé Branco, Anastasi tinha uma habilidade natural para marcar gols e uma finalização improvisada. Na Copa do Mundo de 1974, ele marcou o primeiro gol da Itália contra o Haiti, um raro vislumbre de esperança em um torneio desastroso. Anastasi é um símbolo de superação, de um menino pobre do sul da Inglaterra a uma estrela da Juventus. No entanto, por trás da aura de genialidade, sua vida era bastante tranquila. Ele levava uma vida simples, dedicada ao treinamento de jovens e aos comentários esportivos. Nos últimos anos de sua vida, teve que lutar contra a terrível doença esclerose lateral amiotrófica, ELA. Em 17 de janeiro de 2020, Pietro Anastasi faleceu aos 71 anos. Sua morte é um triste lembrete da fragilidade da vida humana, mesmo que ele tenha sido um herói em campo. Tarcisio Burgnich, junto com Facchetti, criou uma defesa lendária. Aos 35 anos, Burgnich é um leal membro da velha guarda. Joga futebol com diligência, marcando seus adversários de perto, sem ostentação, sem barulho. Burgnich é quem faz o trabalho mais discreto para que as estrelas brilhem. É um zagueiro clássico, que considera impedir gols mais importante do que a própria vida. Após pendurar as chuteiras, Burgnich teve uma longa carreira como treinador, passando por muitos times pequenos e dedicando-se à sua paixão pela tática. Levou uma vida modesta, longe dos escândalos do futebol moderno. Parecia que o papel de herói silencioso estava destinado a ele até o fim da vida. Em maio de 2021, Tarcisio Burgnich faleceu aos 82 anos, levando consigo para a eternidade as memórias de uma época gloriosa da defesa sólida. Dino Zoff, o gigante silencioso no-goal, tinha 32 anos na época. Zoff não era um jogador vistoso, mas sim a personificação da segurança absoluta.
Com seu semblante estoico e intensa concentração, Zoff era a última linha de defesa, transmitindo tranquilidade aos seus companheiros de equipe. Sua atuação em 1974, embora não tenha sido suficiente para salvar a Itália, foi um trampolim para uma jornada extraordinária que viria a seguir. A carreira de Zoff é a prova de que, quanto mais velho o ruivo, mais picante ele é. Ele jogou com persistência, e o ápice foi a conquista da Copa do Mundo de 1982, quando tinha 40 anos, um recorde sem precedentes. Após se aposentar, Zoff tornou-se um treinador virtuoso, levando a seleção italiana muito perto de conquistar o Campeonato Europeu de 2000. Atualmente, Dino Zoff desfruta de sua terceira idade, considerado um monumento vivo, um símbolo de profissionalismo e longevidade. Roberto Boninsegna era um centroavante clássico, apelidado de Bonimba, famoso por sua capacidade de pressão na área, força nos desarmes e finalização fulminante. Aos 30 anos, o jogador nascido em 1943 viajou para a Alemanha para disputar a Copa do Mundo de 1974 com a aura de herói da Copa de 1970, onde marcou na final contra o Brasil. Naquela época, Boninsegna era um famoso matador na área pela Inter de Milão, mas o torneio de 1974 se tornou um capítulo triste em sua carreira. Ele jogou apenas 45 minutos na partida contra a Polônia, e sua substituição no meio do jogo sinalizou uma mudança geracional. À medida que seu estilo de jogo baseado na força física gradualmente cedeu lugar a novos cálculos táticos. Mas a vida de Boninsegna não parou por aí. 2 anos depois, um terremoto aconteceu. Ele foi vendido pela Inter para a arquirrival Juventus em troca de Pietro Anastasi. Fora dos gramados, Boninsegna escolheu a vida de um observador exigente, porém apaixonado. Trabalhou como diretor técnico e treinador de jovens, mas o que as pessoas mais lembram de Bonimba é sua personalidade direta e intransigente, assim como seu estilo de jogo. Ele não tem medo de criticar o futebol moderno pela falta de verdadeiros camisas 9. Sua vida privada é bastante reservada. Ele encontra alegria em hobbies elegantes e na família, longe de escândalos barulhentos. Parece que a força e a dureza demonstradas em campo se refletiram em sua vida, transformando-o em um monumento espinhoso, porém respeitável. Hoje, aos 81 anos, Roberto Boninsegna ainda vive com saúde em Mantua. Ele continua sendo um velho durão, uma testemunha histórica, sempre pronta para contar histórias heróicas de uma época em que o futebol era uma batalha de homens de verdade. Giorgio Chinaglia era a nota mais dissonante da sinfonia daquele ano. O atacante da Lazio, de 27 anos, trazia um estilo selvagem e imprudente ao jogo. Seu gesto obsceno com os braços e os palavrões, quando foi substituído contra o Haiti, tornou-se um estigma, mas também um símbolo de sua personalidade indomável. Chinaglia era um matador dentro da área, mas também uma bomba-relógio no vestiário. Após o torneio, Chinaglia fez uma fuga espetacular para os Estados Unidos, jogando pelo New York Cosmos e tornando-se companheiro de equipe de Pelé. Ele viveu como um rei na América, marcando gols como uma máquina e desfrutando de uma vida luxuosa. No entanto, sua vida também foi repleta de problemas legais, mandados de prisão e escândalos relacionados à máfia quando tentou retornar como presidente da Lazio. Sua vida era como um filme de ação sem fim. Contudo, o filme parou abruptamente. Em 1º de abril de 2012, Chinaglia faleceu na Flórida, aos 65 anos, vítima de um ataque cardíaco, encerrando uma vida repleta de tempestades, glória e escândalos. Franco Causio era um ponta extravagante com excelente técnica, apelidado de Il Barone, o Barão, por sua elegância em campo. Na Copa do Mundo de 1974, aos 25 anos, no auge de sua carreira, ele jogou apenas 2 partidas e não conseguiu ajudar a Itália a passar da fase de grupos. Mas o drible e os cabelos esvoaçantes do Barão ainda causaram uma impressão romântica em uma equipe que estava envelhecendo gradualmente. Causio não apenas jogava futebol, ele encenava com a bola, adicionando suavidade e flexibilidade ao estilo de jogo seco e disciplinado do Catenaccio. A carreira de Causio depois disso foi uma bela canção de amor. Ele se tornou um pilar insubstituível da Juventus por mais de uma década, conquistando inúmeros títulos. Mas o ápice da glória veio 8 anos depois, na Copa do Mundo de 1982. Naquela época, apesar da idade e de desempenhar um papel estratégico de reserva, Causio ainda contribuiu muito para o 3º título mundial da Itália.
Após se aposentar, a elegância do barão não se desvaneceu. Ele não optou pela estressante carreira de treinador, mas tornou-se um prestigiado comentarista de futebol na televisão. Com seu vasto conhecimento e estilo de escrita sereno, Cáusio é respeitado como um verdadeiro cavalheiro no mundo do futebol. Ele também escreve livros, compartilha sua filosofia de futebol e de vida, e mantém uma imagem impecável. Existe uma semelhança impressionante entre Cáusio em campo e Cáusio fora dele. Sempre elegante, refinado e sempre sob os holofotes. Hoje, aos 75 anos, Franco Cáusio ainda é presença constante na mídia. Ele vive uma vida plena, amado pelos fãs não apenas por seu talento no passado, mas também por sua postura cavalheiresca que nunca sai de moda. Giuseppe Wilson foi o lendário capitão da Lazio, um líbero inteligente, de ascendência inglesa, mas italiano de coração, conhecido por sua imponência defensiva e forte personalidade. Chegando à Copa do Mundo de 1974 como campeão da Série A com a Lazio, Pino era um líder nato, jogando com rara inteligência e compostura em um time da Lazio dividido e notoriamente maluco. Na Alemanha naquele ano, Wilson jogou 2 partidas e tentou manter a Azurra em desordem, mas suas contribuições individuais excepcionais não foram suficientes para salvar a equipe de uma Copa do Mundo decepcionante. Ao retornar da Alemanha, a vida de Wilson mergulhou em tragédias inesperadas. Em 1980, ele foi implicado no chocante escândalo de manipulação de resultados do Totonero. Sua imagem de capitão exemplar desmoronou quando foi preso no estádio e posteriormente recebeu uma suspensão de 3 anos, o que o forçou a se aposentar precocemente em desgraça. Wilson não se deixou abater ao sair de campo. Retomou os estudos, formou-se em direito e tornou-se advogado. Também participou de comentários esportivos, tentou reconstruir sua imagem e viveu uma vida digna para provar que as pessoas podem cometer erros, mas também podem se reerguer. Passou a velhice em paz, ainda reverenciado pelos torcedores da Lazio como o maior capitão da história do clube, apesar de suas falhas passadas. O destino de Wilson parecia espelhar o da Lazio na época. O auge da glória e as profundezas das trevas sempre caminhavam juntos. No entanto, essa jornada tumultuosa finalmente chegou ao fim. Em 6 de março de 2022, Giuseppe Wilson faleceu aos 76 anos após sofrer um AVC. Sua morte deixou uma grande tristeza, encerrando a história de um talentoso, porém azarado, príncipe mestiço. Francesco Morini, aos 29 anos, o zagueiro implacável da Juventus, emergiu como uma rocha silenciosa na defesa, apelidado de Morgan, em referência a um pirata, pela maneira como perseguia e sufocava cada suspiro do atacante adversário. Nascido em 1944, Morini não precisava de palavras rebuscadas para deixar sua marca. Seu estilo de jogo feroz, persistente e intransigente falava por si só. Na memória daqueles que o viram jogar, Morini sempre foi a imagem da tenacidade e da dureza. Um guerreiro cuja mera presença era suficiente para fazer os jogadores adversários estremecerem. Após a Copa do Mundo, Morini continuou sendo um pilar do domínio da Juventus na Série A e na Recopa Europeia. Ele se aposentou sem nunca ter marcado um gol em uma partida oficial. Um recorde curioso, mas motivo de orgulho para um zagueiro clássico e implacável. Depois de pendurar as chuteiras, Morini não optou por se tornar treinador. Com sua inteligência e perspicácia, a vida pessoal de Morini é muito reservada. Ele é um homem de família, um empresário de sucesso e mantém relações próximas com seus ex-companheiros de equipe. As pessoas frequentemente o veem com um sorriso gentil, completamente oposto à sua expressão assassina em campo. Ele é a prova de que aqueles que realizam o trabalho mais silencioso são, muitas vezes, os que possuem as almas mais profundas. No entanto, as leis do nascimento, envelhecimento, doença e morte não poupam ninguém, nem mesmo os mais resilientes piratas. Em 31 de agosto de 2021, Francesco Morini faleceu tranquilamente aos 77 anos. Sua partida não foi alardeada, mas deixou um grande vazio na Juventus, onde dedicou sua juventude a proteger o gol e o resto de sua vida a construir a equipe. Luciano Spinozzi, aos 24 anos, o zagueiro mais jovem da Azurra naquele ano,
chegou à Copa do Mundo de 1974 com um ar romântico, versátil e entusiasmado, típico da Roma. Nascido em 1950, ele trazia consigo o frescor de uma nova geração, lado a lado com os veteranos do futebol italiano. Ser titular nas 3 partidas foi uma grande honra, uma afirmação de que seu espírito jovem e sua vontade de contribuir mereciam total confiança. Embora a seleção italiana não tenha conseguido superar a derrota na final, a atuação de Spinozzi foi considerada completa e repleta de potencial. Ele surgiu como um modelo de zagueiro moderno, não apenas sabendo defender, mas também pronto para avançar e participar de todas as jogadas, deixando nos torcedores a lembrança de uma bela promessa para o futuro. A carreira de Spinozzi foi então associada às 2 camisas mais prestigiosas da Itália, Juventus e Roma. Ele conquistou muitos Scudetti e Coppa Italia. Após se aposentar, Spinozzi continuou envolvido com o futebol, atuando como auxiliar técnico. Foi um assistente eficaz de Sven-Göran Eriksson na Lazio durante o período áureo do clube nos anos 2000. Ao contrário da sua aparência fria em campo, Spinozzi é uma pessoa alegre e sociável na vida real, mantendo sempre um espírito otimista. Ele prefere aproveitar a vida com os amigos e o futebol, sem se deixar pressionar demais pela fama. Hoje, aos 74 anos, Luciano Spinozzi ainda leva uma vida saudável. Ele aparece ocasionalmente em programas de comentários com um sorriso radiante no rosto. Sua trajetória, de um jovem zagueiro em 1974 a um feliz veterano dos dias de hoje, é um testemunho de uma vida vivida plenamente com paixão, onde o futebol é uma alegria e não apenas um fardo de conquistas. Paulo Pulici, aos 24 anos. A maior lenda do Torino era apelidado de Puliciclone, um furacão que outrora varria todas as defesas da Série A com sua velocidade assustadora, jogo agressivo e capacidade de finalização versátil. No entanto, na Copa do Mundo de 1974, sua história se tornou um fantasma que assombrava os torcedores italianos. Quando chegou à Alemanha, Pulici estava em sua melhor forma, com a expectativa de revitalizar o ataque envelhecido. Ironicamente, o técnico Valcareggi não o utilizou sequer um minuto. Do banco de reservas, Pulici assistiu silenciosamente a jogadores mais experientes, como Riva e Chinaglia, lutarem para encontrar o caminho do gol, enquanto suas pernas jovens ansiavam por entrar em campo. Essa ausência completa não foi apenas uma queixa pessoal para Pulici, mas também uma grande interrogação no coração de todos aqueles que ansiavam por um ataque italiano mais impetuoso. Sem se deixar abater pela decepção da Copa do Mundo, Pulici retornou à Itália e transformou sua raiva em força. Ele se tornou a alma do triunfo histórico do Torino. A conquista do Scudetto na temporada 1975 a 76, quebrando a hegemonia dos 2 gigantes da cidade, Juventus e Milan. Pulici foi o artilheiro da Série A 3 vezes, uma conquista extraordinária. Ele era mais do que um jogador, era um símbolo do espírito granata. A camisa do Torino, com sua cor de noz de Betel, tenaz, aguerrido e absolutamente leal. Ao se aposentar dos holofotes, Pulici escolheu um caminho completamente diferente de seus colegas glamourosos. Recusou cargos de alta gerência ou de comentarista para se tornar treinador da equipe juvenil de um clube amador. Puliciclone. É agora um professor dedicado, ensinando crianças não apenas a jogar futebol, mas também a serem seres humanos. Sua vida é distante de escândalos, sem festas extravagantes, apenas alegria simples com sua família e a paixão de inspirar a próxima geração. Ele é frequentemente visto caminhando por ruas tranquilas, sempre sorrindo gentilmente quando alguém o reconhece. Há um contraste interessante em Pulici. Em campo, ele é um verdadeiro furacão, furioso, forte e imparável. Mas fora dele, Paolo Pulici personifica a serenidade e a humildade. Parece que toda a sua intensidade foi canalizada para a bola, deixando para trás uma alma gentil e profunda na vida real. Ele é a prova de que uma grande estrela não precisa ser barulhenta para ser lembrada. Hoje, aos 74 anos, Paolo Pulici ainda vive uma vida tranquila no norte da Itália. Ele se afastou completamente do mundo calculista do futebol profissional para desfrutar da sua velhice. Para os torcedores do Torino em particular e para o futebol italiano em geral, ele ainda é um monumento vivo. A imagem dele não ter podido jogar em 1974 já não é uma dor, mas se tornou parte da lenda de um gênio esquecido que respondeu à rejeição com os títulos mais prestigiosos em nível de clubes.